Olá, meu nome é Alexandre, sou aluno do quinto ano de farmácia pela Unicamp e o trabalho que eu vou rapidamente apresentar para vocês foi realizado no Laboratório de Genética Molecular durante minha última iniciação científica. Como contextualização do trabalho, as epilepsias são um conjunto de doenças neurológicas de caráter crônico, podendo ser caracterizadas pela hiperatividade de grupos neuronais de regiões específicas do cérebro, as denominadas epilepsias focais, ou de maneira difusa, as denominadas epilepsias generalizadas. Nesse trabalho foi avaliado um tipo de epilepsia focal, a epilepsia do lobo temporal mesial, que é o tipo de epilepsia mais comum em adultos, onde cerca de 40% desses pacientes não respondem às terapias com as drogas anticonvulsivantes. Para esses pacientes, chamados de farmacoresistentes, a intervenção cirúrgica é a terapia mais efetiva. Dessa forma, quanto mais rápida a detecção desse fenômeno, melhor o prognóstico. Assim, a busca por biomarcadores para tal fenômeno se torna extremamente importante. A metabolômica, como abordagem molecular para a elucidação de biomarcadores, possui grande relevância, já que os metabólitos apresentam uma grande proximidade com o fenótipo, além de detectar influências genéticas, nutricionais e ambientais, sendo características muito relevantes para o estudo de biomarcadores. Dessa forma, a abordagem utilizada, a técnica de ressonância magnética nuclear de hidrogênio foi empregada, valendo-se de uma grande robustez, rápida aquisição de dados e simples preparação de amostras, além de uma considerável sensibilidade na detecção de diversas biomoléculas. O trabalho então iniciou-se com o recrutamento de ambos os grupos de pacientes, onde esses estavam submetidos à mesma terapia medicamentosa, com carbamazepina e clobazam, e posterior coleta de seus sangues. Os plasmas então foram isolados e diluídos em água adulterada, de forma que os espectros com a sequência de pulso CPMG fossem obtidos no espectrômetro Bruker-Ascend de 600 MHz, para posterior análise estatísticas uni- e multivariadas. Com isso, foi comparado o plasma de 19 pacientes farmacoresistentes, com média de idade de 52,4 anos, com o de 10 pacientes responsivos, com média de idade de 53,9 anos, não havendo diferença estatística entre as idades e os gêneros desses grupos. Através do teste de PLSDA, alguns deslocamentos químicos correspondentes a determinados metabólitos foram apontados como discriminantes entre os dois grupos. Apesar disso, o modelo estatístico construído não alcançou valores desejados de preditibilidade, possivelmente se devendo ao N amostral muito baixo. Os metabólitos encontrados e suas disposições no plasma foram L-arginina, citrato e creatina, aumentados nos pacientes farmacoresistentes, e a L-glutamina e a L-tirosina aumentados nos grupos responsivos. Esse perfil de metabólitos diferencialmente encontrado entre os grupos pode corresponder a um processo de falha energética, suscetibilidade aumentada a crises convulsivas e a danos oxidativos nos pacientes farmacoresistentes, de modo que alguns desses processos já foram correlacionados em outros estudos a um difícil controle medicamentoso das crises convulsivas em pacientes epilépticos. Como conclusão, pela primeira vez na literatura foi avaliado o perfil metabólico de pacientes com epilepsia do lobo temporal mesial farmacoresistente e responsivo, sendo eles homogeneizados pelas mesmas drogas anticonvulsivantes. Além disso, alguns possíveis biomarcadores foram propostos com este estudo, sendo eles a L-arginina, citrato, creatina, L-glutamina e L-tirosina, sendo esses relacionados a processos metabólitos como a falha energética, a suscetibilidade aumentada, a hipersensibilidade neuronal e danos oxidativos. Gostaria de agradecer pela atenção e também agradecer a todos do Laboratório de Genética Molecular e do Laboratório de Química Biológica da Unicamp que participaram e colaboraram com este trabalho, e em especial a minha orientadora, a professora doutora Isia Lopes Sentes, pela oportunidade e confiança. Muito obrigado.